A gestação, ela tem um tempo de duração. Em algum momento precisou-se, né, para ter certo controle, conseguir desenvolver as coisas do próprio pré-natal, o cuidado com a gestante, a atenção com o bebê e tudo mais, precisou-se entender esse tempo. E o que acontece em cada tempo, e o que precisa ser feito em cada momento. E aí, a partir disso, né, com o desenvolvimento da tecnologia, foi se entendendo o que acontecia mais ou menos em cada semana. Então, a partir dessa semana, o bebê consegue sentir o gosto dos alimentos no líquido amniótico, né? Hoje em dia tem até aplicativo que você vai acompanhando os marcos, né? A partir dessa semana, o bebê começou a desenvolver cabelo. E a partir dessa semana, o bebê começa a reconhecer as vozes, né? Que é por volta das 24 semanas. Ele até antes já começa a ouvir, a ter acesso ao som, né? Escutar. Mas a partir das 24 semanas é quando ele vai realmente começar a assimilar a voz. E aí muita gente fala, né, da importância de conversar com a barriga. Tem gente que coloca música pro bebê ouvir. E a música também tem disso, né? Às vezes a mesma playlist que o bebê escutava na barriga é a playlist que você põe depois que o bebê nasce, ele fica super tranquilo, né? Inclusive é uma das coisas que eu acho mais emocionante, porque de fato por volta dessas 24 semanas o bebê vai começar a reconhecer, né, as vozes. E aí acontece uma coisa muito fofinha, que é na hora que nasce, tanto tem a expectativa do choro, né, porque assim, a gente sabe que o bebê não precisa chorar pra gente saber que ele tá bem. Existe uma avaliação do bebê quando ele nasce, pra gente entender como esse bebê nasceu, e ela não avalia exclusivamente o choro, então a gente não precisa disso, mas até culturalmente, para a mãe e para o pai, o choro é a resposta, né? Então tem toda aquela expectativa, e aí tem o momento do primeiro chorinho ou do primeiro grunhidinho aí, e aí é muito, muito, muito especial ver a reação dos pais, né? Enfim, de quem tá ali. E outro ponto que eu acho muito emocionante é quando o bebê acalma com a voz, né? Assim, de mais ninguém, exceto a de quem ele ouvia na barriga muitas vezes, né? O pediatra, por exemplo, pode pegar e falar, o bebê tá ali chorando, e aí às vezes vem pra perto dos pais, eles falam, e o bebê não só acalma, como às vezes abre o olhinho, assim, fica olhando. E aí eu sempre falo que aquela hora deve ser muito especial, porque é a hora que ele tá dando um rosto pra voz que ele ouvia, né? E a visão do bebê quando nasce, ela é exatamente a distância da mama pro rosto da mãe, é quando ele consegue enxergar com mais nitidez, né, a maior distância inicial. E aí eu falo que tudo faz muito sentido, né? Ele vem pro colo, vem pra mama, consegue ver o rosto, escuta aquela voz e associa, né? E faz parte dessa vinculação também, né, dele conseguir saber a quem ele vai procurar, né, saber com quem que ele viveu aquela jornada. Do mesmo jeito que a mãe vai olhar e ver o rostinho que ela imaginava, que ela via mais ou menos na ultrassom, o bebê tem a mesma experiência ali, né? A diferença é que ele não consegue relatar como tá, né? Mas é muito importante, né? E quando a gente vai para a parte mais científica, tem todo o processo, né, de vinculação mesmo, de aumento de sucesso da amamentação, de redução de depressão pós-parto, por conta desse momento, que é inclusive o que a gente chama de hora de ouro, né? A primeira hora de vida do bebê, que a gente tenta estabelecer esse contato pele a pele, esse silêncio na sala, para que eles possam se ouvir, né? É uma das coisas mais especiais, inclusive, de trabalhar com isso, sem dúvidas. Porque a doula tem essa atuação muito de cuidar da ambiência do parto, de ser aquele olhar, às vezes, de mais distanciamento, que consegue observar o que pode estar interferindo ali. Essa questão do som, ela impacta muito quando a gente chega falando mais alto, num tom de voz que não traga segurança, quando a gente tem muito barulho da rotina hospitalar. Então, quando o internamento se dá num espaço conjunto, por exemplo, a gente tem algumas maternidades que, ao invés de quartos separados, são enfermarias com vários leitos, ou com pelo menos 2 leitos, né? Isso tem uma interferência, né, dos sons de uma para outra. E outro ponto que eu acho interessante também é a questão da música, porque é uma coisa que muita gente fala, música no parto e tudo mais, mas hoje a gente já percebe que às vezes ela pode ter uma interferência, às vezes até mais negativa do que positiva. Porque a gente tem muito aquela ideia do, mas torna o ambiente acolhedor, porque são as músicas que ela escolheu.
E a gente começou a observar que na prática, às vezes aqueles sons são mais uma coisa para ela processar, especialmente quando é numa língua que ela entende, especialmente quando é uma música falada, né, cantada. A gente consegue às vezes ter uma resposta mais positiva quando a gente tem músicas instrumentais ou sons ambientes, tipo barulho de chuva, coisas assim. A gente tem uma resposta melhor até mesmo com silêncio também, né? Inclusive, essa é uma das belezas de quem pratica obstetrícia menos intervencionista, né? Que é você conseguir apurar essa observação para poder interferir o mínimo possível. Fazer menos exames de toque, né? Mexer o mínimo com aquela mulher dentro daquele processo. E a gente usa muito essa questão do som nesse sentido. Então, é muito importante para a gente nesse sentido de conseguir ir acompanhando. É um dos parâmetros que a gente tem, né? Que a gente fala muito da vocalização, que é inclusive uma forma de alívio não farmacológico da dor. A gente fala que a partir do momento que a mulher consegue se sentir confortável para se soltar e ela põe aquilo para fora, ela consegue lidar com a dor de uma maneira muito mais positiva do que quando ela fica prendendo. E aí eu sempre falo que a pessoa tá com o dedinho na quina da parede e grita, mas por muito tempo as mulheres em trabalho de parto ouviam que precisavam ficar quietas, senão não seriam atendidas, que ouviam das suas mães, né, das tias, das avós, quando você fica bem quietinha, porque se você ficar gritando dando trabalho, não vão lhe atender direito, né? E é uma coisa que hoje a gente incentiva muito, que elas possam se expressar, né, fazer os sons que precisem fazer, sons que às vezes parecem gritos, sons que às vezes parecem até mais animais mesmo, né, bem mamíferos mesmo, e que muitas vezes vão guiando a gente nesse processo também de conseguir compreender o que está acontecendo.